E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artista Pablo Picasso. O Pablo, pessoal, tem a curiosidade no nome dele, que ele tem 12 nomes. E tem um nome que é de acordo com a sua certidão de nascimento, que é esse que está aparecendo aqui embaixo para vocês, e tem um nome que é de acordo com o certificado de batismo dele. Aí vocês podem ver que alguns nomes mudam. A primeira influência artística que a gente pode pensar de Picasso é o seu próprio pai, que foi professor de desenho em Barcelona, curador do Museu Municipal de Málaga e fez com que Picasso desde novo aí frequentasse escolas de arte. Não encontrei muitas informações sobre a sua mãe, mas a gente sabe que ele tinha um excelente relacionamento com ela e um grande respeito pela pessoa dela. Pablo não era filho único, ele tinha outros irmãos, essa é uma foto dele com a sua irmã. Em 1891, ele e a sua família foi forçada a deixar a cidade de Málaga, devido à pouca estabilidade econômica que eles estavam desfrutando naquela região. Pelo que se conta os relatos, Pablo ele não ficou muito satisfeito com essa mudança na infância, né, por causa da mudança cultural, seus amigos. Apesar que ao longo da vida dele ele se mudou e morou em vários lugares no mundo inteiro. Ele chegou até a falar, nem Málaga, nem touros, nem amigos, nem nada. Ou seja, né, falando que essa mudança para ele foi uma grande perda. Na Galícia, né, nem sei se eu estou pronunciando os nomes corretos aqui, com certeza vocês vão vir reclamar aqui nos comentários, então eu deixo para vocês aí corrigirem. Na Galícia, Pablo trabalhou em seus desenhos e mostrou uma forte confiança em si mesmo. Acho que isso é um traço muito forte da personalidade dele. Que por mais que ele soubesse trabalhar com pintura em diversos formatos, temáticas, e também soubesse trabalhar posteriormente com escultura, ele sempre teve uma confiança muito forte. A gente vê nas entrevistas dele, né, que ele sempre reafirmou muito o estilo artístico dele, indiferente das críticas, né? E ele começou a trabalhar com esses desenhos e até com essa confiança em si mesmo já desde os seus 10 anos de idade. Seus primeiros trabalhos foram mais realismos, vigorosos, e ele tinha uma predileção por personagens populares. Essa pintura dele é uma pintura que ficou bastante conhecida e algumas pessoas dizem que é uma das mais importantes da carreira dele, que às vezes não dá nem para acreditar que é do Picasso, porque ele ficou conhecido mais pelo cubismo, né? Depois por ser um dos pais do surrealismo. E nessa pintura a gente vê um formato, né, um tipo de arte totalmente diferente. O que é muito interessante para a gente pensar o quanto o artista muda, se altera ao longo da sua vida, né? E que se o Pablo desenhou as formas que ele desenhou, pintou do jeito que ele pintou, foi exclusivamente porque ele quis fazer assim, né? Não é porque ele não soubesse desenhar, porque ele não soubesse fazer aí obras ao estilo aí dos grandes mestres do 19, quiçá 16, ao contrário. Ele escolheu trabalhar daquela forma e ficou muito reconhecido por isso. Em 1895 foi um ano muito importante para Picasso no que diz respeito à sua infância. Em janeiro, a sua irmã, né, Conceição, morreu, e em setembro seu pai obteve aí um título de professor na Escola de Belas Artes em Barcelona, onde aí Picasso foi admitido também como estudante e estudou por 2 anos, o que levou ele a pintar, talvez alguns críticos dizem até para agradar seu pai, uma série de pinturas em que o academicismo sentimental do estilo chegou a surpreender por causa da vitalidade dos retratos que ele havia feito, né? Então a gente vê esse academicismo nessa pintura que eu acabei de mostrar aí para vocês. Já pulando aí para a vida de Picasso com ele mais velho, ele não ficou muito nessas cidades do interior da Espanha. Ele acabou se deslocando para Paris, e a gente sabe que Paris é o centro efervescente da arte aí desde o século XIX. A gente tem que pensar que a gente está aí no impressionismo, no final, na verdade, né? Cézanne já tem nos seus últimos anos de vida. E é muito importante falar de Cézanne, né? Tem um vídeo dele aqui no canal, inclusive falo para vocês assistirem, porque ele era considerado aí o pai de Picasso. Picasso tinha muito devoção à arte dele, à pessoa dele. Não só Picasso, como Matisse também, que ainda não tem vídeo no canal sobre ele. Em 1912, durante a estadia de Picasso em Paris, ele ficou fazendo parte do círculo de amigos de Guillaume Apollinaire. O nome está aqui embaixo, né, para quem quiser estar pesquisando e querendo descobrir como que pronuncia, né, porque eu não vou me deter nisso. E esse Apollinaire, sei lá como fala, ele é uma pessoa que ficou bastante famosa por ter sido preso por suspeito de ter roubado a Mona Lisa do Louvre.
né? E tem filme sobre isso, tem história sobre isso. Isso é um jornal da época para vocês estarem conhecendo. Eu achei super interessante, eu não conhecia essa história. E o mais engraçado disso é que ele foi acusado de ter roubado a Mona Lisa, de fazer parte de uma gangue internacional de ladrões. E ele acusou o Picasso de ter roubado, né? Quando ele foi preso, ele disse que ele ficou vários dias detido. E ele chegou a falar que era o Picasso que tinha roubado a Mona Lisa. Aí o Picasso foi detido, né, e acabou sendo solto, porque no interrogatório ficou claro que ele não tinha roubado e nem Apolinário. No fim, eles acabaram descobrindo que quem tinha roubado a Mona Lisa era um ex-funcionário do Louvre, Vincenzo Peruggia, de origem de Dumenza, na Itália. E o que teria motivado aí seriam questões nacionalistas, né, por Leonardo da Vinci ser italiano, e ele achar que a Mona Lisa deveria ficar na Itália. Dá até para fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho que é uma história muito interessante, não só por essa questão hollywoodiana de roubo e tudo, de obra de arte, meio Dan Brown, mas a questão mesmo do nacionalismo, né, para discutir essa questão de roubos de obras de arte, de pessoas que, de furtos mesmo, por exemplo, Napoleão, né, pilhando o mundo inteiro, né, então acho que dá para falar sobre isso, do expansionismo, mas fica um vídeo aí para outra hora. Em 1895, Picasso fez a sua primeira grande tela acadêmica, que é a Primeira Comunhão, que hoje está no Museu Picasso em Barcelona. E Barcelona era uma cidade em que ele viveu por cerca de 9 anos, tirando aí os momentos em que ele passou algumas férias de verão ou longas estadias entre Madrid e Paris. Em 1897, ele apresentou a tela que eu já tinha mostrado para vocês, que é Ciência e Caridade, que hoje está no Museu do Picasso em Barcelona. E ele apresentou essa tela na Exposição Geral de Belas Artes. E durante o verão ele passou mais uma vez suas férias em Málaga, onde ele pintou paisagens e touradas, né? Ele é espanhol e ele pinta touradas, né? Quem será que inspirou ele? A gente pode pensar no Goya, que ficou aí bastante conhecido por pintar temáticas da Espanha, por ser muito louvado pelos impressionistas, né? As pessoas viajavam para a Espanha para ver Goya, para ver Velázquez. Os impressionistas faziam isso. Depois disso, Picasso ele chegou a ir para Madrid para começar estudos na Academia de São Fernando, mas logo ele deixou a academia. Talvez porque ele começou a perceber que o estilo acadêmico não era o estilo que ele queria seguir para a carreira dele. Talvez seja isso, né, gente? Tem como a gente falar com certeza. Uma curiosidade sobre Picasso é que, apesar de ele ter vivido um tempo em que a gente tinha fotografia, rádios, grandes entrevistas, ele foi uma pessoa muito reclusa no que diz respeito à fala da arte dele e sobre questões da vida pessoal. A gente tem poucas entrevistas em que ele se expressou e que são incríveis. Depois eu vou mostrar um livro aqui para vocês sobre momentos em que ele fala mesmo. E o que a gente sabe muito sobre ele é sobre pessoas que conviveram com ele, né? E a gente já conversou no vídeo aqui da Camille Claudel o que significa observar as pessoas pelas palavras de outras, não pela palavra da pessoa em si, que isso é perigoso. Mas no momento é o que a gente tem, então a gente vai trabalhar com isso aqui nesse vídeo. Nessas viagens que Picasso fazia, deu pra ver que ele vem de uma família aí com condições, né? Não era rico, mas tinha condições, né, para poder dispendiar custos aí com viagens. Ele aproveitou para frequentar visitas ao Museu do Prado. E aí foi que ele conheceu as obras, né, conheceu pessoalmente, provavelmente ele já estudava isso nas escolas de arte, obras de El Greco. E para ele foi algo muito importante, porque ele se debruçou em artistas do século XIX e o El Greco para ele foi uma grande inspiração. Como eu disse para vocês, posteriormente Cézanne também se tornou uma grande inspiração para ele. Em 1898 ele começou a assinar suas obras como Pablo Ruiz Picasso e depois só como Pablo R. Picasso e depois em 1901 só como Picasso. E acho interessante a gente pensar nisso, porque o nome diz muito sobre o artista dizer, né, eu fiz aquilo. E antes não existia muito essa preocupação. A preocupação que se tinha era mais uma questão relacionada a furto, né, reconhecimento. E a gente sabe que tinha essa preocupação desde o século XVI, quando Dürer começou a assinar as obras dele, símbolos, chegou até a recorrer na justiça por pessoas clonando a arte dele. Mas antes disso, e até nesse momento mesmo de Dürer, a maioria dos artistas não tinha essa preocupação. E nesse momento, eles têm essa preocupação, mas não por uma questão somente, claro que isso também é importante, mas não somente de fins de, alguém vai me roubar, alguém vai me clonar, mas para poder reafirmar a personalidade dele com aquela pintura, dizer isso é um Picasso. Né? O nome do artista passa a ser um conceito. Por isso que a gente não pode dizer que Picasso era cubista,
né, que Picasso era o pai do surrealismo. A gente não pode dizer isso, porque ele foi muito mais do que isso, como eu falei, ele foi academicista. Dentro do cubismo, eu vou falar com vocês aqui, existem ramificações, não existe só cubismo apolínico, cubismo, entendeu? Tem ramificações. Então ele passou por essa enxurrada aí de formas de fazer arte. Não dá pra gente fazer uma caixinha e colocar ele lá dentro. E ter colocado o nome dele de Picasso não era uma rejeição à figura materna, como alguns psicólogos ou pessoas podem querer analisar. Ao contrário, foi uma forma, né, ele chegou a falar sobre isso, de se distinguir, porque a maioria dos pintores catalães, pessoas da região dele, colocavam o nome do pai, alguma coisa assim, e ele queria colocar um nome diferente, que fosse aí da sua mãe. Talvez como homenagem, mas como ele mesmo disse, porque ele queria se distinguir dos pintores. Em 1898, Picasso retorna para Barcelona, só que ele está muito doente de escarlatina, então ele muda aí para a Horta de Ébaro, não sei como é que pronuncia. Essa doença escarlatina, ela é muito perigosa e ela, pelo que eu li, ela vem e volta em períodos da vida. E eu acho que uma obra clássica que fala dessa doença é As Mulherzinhas, em que uma das irmãs da Geomarte tem essa doença escarlatina, e no livro a autora narra bem como que é conviver. Foi uma doença que matou muito as pessoas. Hoje nem tanto, porque até onde eu sei ela pode ser tratada com antibiótico, mas até o período aí de Picasso foi algo aí que enfraqueceu ele fisicamente. Nesse local que eu falei para vocês onde ele estava, né, nessa estadia foi muito importante para Picasso, porque ele se reuniu com as suas raízes mais primordiais de seu país, né, um certo retorno à natureza, mais um retorno a si, né, ele ficou mais alinhado com a ideologia modernista, que ajudou a constituir um dos primeiros episódios primitivistas da sua carreira, né, primitivistas no sentido de raiz mesmo, né, você tá ali no meio de Paris, você está numa cidade moderna, né? O modernismo a gente pode pensar no sentido de Manet, que pintava as mulheres ali no meio dos bordéis, os homens engravatados. E aqui não, a gente vai ter um sentido mais do campo, daquela civilização ali, mais campestre mesmo, mais rústica, e ele se conecta com isso. E é importante pensar que ele tem essas duas visões, tanto as visões dos centros urbanos de Paris, quanto essa visão mais no interior. Depois, pessoal, o Pablo ele abandona o propósito de viver em Madrid e ele começa a se dedicar a copiar os grandes mestres. Em fevereiro de 1899, ele estava de volta a Barcelona. Não preciso falar aqui com vocês que esse copiar não é ficar lá plagiando a pessoa. Aqui é o copiar no sentido de estudar o artista, a admiração, compreender a técnica, o estilo, tentar reproduzir aquilo, aprender e depois fazer a sua obra do seu jeito, da forma que você quiser. Então era esse o sentido de copiar que a gente fala. Picasso, pessoal, ele foi um artista que ficou muito conhecido pelas suas posições políticas muito fortes. E a gente não poderia esperar que fosse diferente por causa do país em que ele vivia. Ele estava ali na Espanha e pouco tempo se passou a Primeira Guerra Mundial. Um tempo depois começou a Guerra Civil Espanhola, né, com o General Franco, a ditadura que foi implantada ali. Depois houve vários massacres, inclusive um massacre que deu origem à sua obra mais famosa, que é Guernica. Então ele se impôs de forma muito severa, com denúncias ao mundo, né, com as suas entrevistas, e principalmente denúncias que farão marcadas por resto da história com as suas obras famosas. Guernica, por exemplo, é enorme, mais de 3 metros, e fica exposta para o mundo, e ela fez sucesso com ele ainda em vida, né? Picasso foi uma pessoa que, diferente de muitos artistas, conseguiu deleitar de fama e reconhecimento ainda vivo. Nos primeiros momentos políticos da vida dele, né, ele teve contato com o pensamento anarquista, que era muito forte na Espanha, e depois foi implementado ali em Barcelona. E ele se compadeceu ali com essa história por causa da miséria que estava reinando nas favelas de Barcelona, né? Os soldados doentes, feridos que voltaram da guerra da Espanha e após a desastrosa guerra cubana. Então isso criou um terreno fértil para a violência social, que sem dúvida marcou muito o nível individual e moral dele, em vez de puramente algo político, né? Então ele acabou ficando preso, né? Tendo uma sensibilidade muito grande pelo aquilo, inclusive chegou a tecer desenhos entre 1897 e 1901 sobre esses acontecimentos. Depois disso, vou falar um pouco mais, Picasso, olhando para Lisa,
Depois disso, Picasso chegou a se filiar ao Partido Comunista e apesar de muitas críticas que ele teceu ao partido e muitas críticas que o partido teceu a ele morreu sim, até o final, filiado ao Partido Comunista. E é importante falar que essa filiação ao Partido Comunista talvez diga respeito porque o franquismo era filiado ali, né, muito assim com o nazismo na época. E quem batia de frente com o nazismo era o comunismo. Então, para ele, talvez na cabeça dele, existiam dois caminhos naquele período. Não é à toa que muitos historiadores, muitos artistas naquele momento se filiam ao Partido Comunista. Porque o comunismo, na visão deles, era a única força capaz de enfrentar o nazismo naquele momento, que para eles era o pior caminho a se seguir. Em outubro de 1900, ele visitou Paris com as Casas Gêmeas para participar da Exposição Universal, onde uma obra dele, Últimos Momentos, agora desaparecida, foi exibida. Em Paris, ele se estabeleceu no estúdio de Isidre Nonel, artista catalão que Picasso conhecia do grupo Els Quatre Gats, influenciado pelo impressionismo e que refletia a situação social catalã do início do século através de retratos de personagens marginalizados e miseráveis. A obra de Nonel, juntamente com a de Lautrec, influenciou muito o estilo de Picasso dessa época, que pode ser visto em obras como La Espera, de Margot, Bailarina Enana e El Final del Número, ambas de 1901. E é agora, pessoal, que Picasso entra na fase que ficou conhecida como período azul, que se passa aproximadamente entre 1901 e 1904. E é nesse momento que vem da cor que domina a gama cromática de pinturas. E isso provavelmente teve origem com o suicídio de seu amigo Carlos Casagema, em 1901, o que deixou o Picasso cheio de dor e muita tristeza. Por causa da morte de Casagema, Picasso fez uma pintura em homenagem a ele, que é o Enterro de Casagema. Ele ficou muito sensibilizado e essa imagem alegórica começou aí a mostrar essa passagem dele para esse período azul. Outros artistas que inspiraram Picasso foram Van Gogh e Gauguin, ou Gauguin. Se você assiste meus vídeos só por causa da minha pronúncia, não assista. Van Gogh e Gauguin, ou Gauguin, foram umas das pessoas que mais influenciaram Picasso também, como eu disse, desse grupo aí impressionista e pós-impressionista. E o Gauguin, ele foi muito, serviu muita base para o Picasso porque ele teve estadias fora da Europa, então ele conseguiu mergulhar muito no primitivismo, que é basicamente América Latina e qualquer outro lugar que não seja daquele círculo ali eurocêntrico. Então, ele foi aí para fora, né? Ele teve ali uma experiência de ver o mundo fora da bolha dele e ele trouxe essas pinturas para a Europa. E aquilo foi muito importante para Picasso e para outros pintores posteriores que se inspiraram nessa forma de fazer arte fora dessa teia eurocêntrica. Apesar que, de forma, querendo ou não, essas obras ainda assim eram carregadas de eurocentrismo, porque era uma visão do homem branco sobre os povos dito primitivos. Então a gente vê ali uma série de preconceitos, enfim, dá para ter uma análise só sobre essa visão do homem branco sobre as demais culturas. Uma das coisas que atraía muito essas obras de Vincent e de Gauguin talvez fosse a questão emocional dessas pinturas, embora haja aí uma simplificação de volumes e contornos definidos, fazem a gente pensar muito em Gauguin, de que ele também tiraria uma concepção universal de sentimentalismo. Então não foi só essa questão do dito primitivismo, e sim também dessa questão emocional. E a gente sabe que o Vincent é um artista carregado de emoção. Pessoal, esse vídeo foi feito em duas partes. Essa que você acabou de assistir é a primeira. Em breve será lançada a segunda. Só aguardar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e contribuir para a nossa campanha no Apoie-se. Beijo e até a próxima.